Finalmente a segunda temporada de 13 Porquês vai começar e a gente precisa relembrar o que aconteceu na primeira, né? Relembrar nomes, relembrar todas as coisas tristes, estranhas, onde tá todo mundo, o que aconteceu, tudo. Fita por fita. Tudo, fita por fita. Tá, então vamos logo direto. Na primeira temporada a gente acompanha a história da Hannah Baker, essa menina que acaba de cometer suicídio, e a gente tá vendo tudo pelo olhar de um cara chamado Clay Jensen. O Clay estuda na mesma escola que a Hannah e tá tendo todo um memorial lá de todas as coisas que estão acontecendo, o pessoal sentindo falta dela, as pessoas tirando selfies na frente do memorial dela. E aí, logo que ele chega em casa, o Clay percebe que tem uma caixa com várias fitas cassete lá dentro, mais especificamente 7 fitas. 7 fitas. Eu não sou de exatas. E aí, quando ele começa a escutar essas fitas, ele descobre que a Hannah, antes de morrer, tinha gravado tudo isso. Tinha gravado esses 13 porquês, os 13 motivos pelos quais ela tomou essa decisão de tirar a própria vida. E essas são 13 pessoas. Quando ele recebe essas fitas, ele descobre, dentro dos detalhes lá do manual de instruções que vem dentro da primeira fita, que cada um dos porquês, cada uma das pessoas que são citadas nessas fitas devem escutar as fitas, que as fitas têm uma cópia que estão com uma pessoa de confiança da Hannah, e que se alguma dessas pessoas, depois de escutar tudo, não repassar as fitas para a próxima pessoa, para o próximo porquê, essa pessoa de confiança da Hannah vai pegar a cópia das fitas e entregar tudo para a polícia, e toda essa história vai ser exposta. Então eles são obrigados a passar por aquilo ali, escutar todas aquelas fitas, passar para a próxima pessoa, para a próxima, até chegar ao final dessa linha de porquês da Hannah. O primeiro porquê e a primeira fita é o Justin, que é um cara que ela conheceu quando chegou nesse colégio. Ela tava lá com a melhor amiga dela, ele já tinha tido um rolo com ela, a amiga dela foi embora, eles acabaram ficando ali de paquerinha, e acontece que a Hannah foi em um encontro com o Justin. Eles estavam lá conversando e tal, ele deu o primeiro beijo dela na vida, assim. Ela conta que foi só um beijo, mas o que acontece é que ela tava descendo em um escorregador, ele bateu uma foto que apareceu a saia dela subindo, a calcinha dela e tudo mais, e depois o Justin espalha essa foto pra todo o colégio e começam os rumores de que a Hannah é uma menina fácil, de que ela é uma menina dada. Ele fica se gabando disso e ela fica super triste porque aquele foi o primeiro beijo dela e nada tinha acontecido. Logo no início do semestre, né, e tudo mais. Segundo porquê, a Jessica, que é uma personagem que vai ter muito destaque na segunda temporada, ela chega na escola como uma nova aluna, assim como a Hannah também, e a conselheira bota as duas pra se conhecerem e tentarem ser amigas. Elas até brincam com isso, que não ia dar certo tudo, mas acaba dando. Elas ficam muito amigas, começam a conversar, vão para um café, até que conhecem o Alex, mais um personagem, aquele lourinho e tudo mais, e acaba sendo um trio ali. Eles ficam 3 pessoas que andam conversando muito, vão sempre para aquele café, mas é aí que as coisas têm que mudar mesmo, né? E o Alex acaba se afastando da Hannah estranha e tudo mais, mas acaba que também, com o decorrer do tempo, a Jessica se afasta. E depois que a Jessica se afasta, a Hannah fica só, e ela fica tentando entender e acaba descobrindo que o Alex e a Jessica estão namorando. E esse acabaria sendo o motivo do afastamento. Eventualmente o namoro dos dois acaba e a Jessica fica pé da vida com a Hannah. A Hannah, sem entender o porquê, a Jessica culpa ela pelo fim desse namoro. E acaba que a Jessica dá um tapa na cara da Hannah, o que abala... tem todo um barraco, né? Todo um barraco, e ela abala muito emocionalmente a Hannah nesse sentido, né? Que era a principal pessoa para ela. Era a melhor amiga dela. A amiga dela que acaba fazendo tudo aquilo. E ela é o segundo porquê por isso. E falando no Alex, ele é o terceiro porquê. A gente fica sabendo de toda essa história dele ter se afastado da Hannah, depois começado a namorar com a Jessica, depois a gente fica sabendo que ele tá sofrendo pressão pelos amigos dele pra conseguir fazer com que a Jessica perca a virgindade com ele e tudo mais. E não tá dando certo, ele não tá conseguindo. E aí, pra pressionar ela, pra fazer ela ficar com raiva, na hora que passa uma lista na escola sobre as garotas de lá, quem é a melhor isso, a pior aquilo, ele marca a Hannah Baker como a melhor bunda e a Jessica, namorada dele, como a pior bunda. Daí essa lista acaba se espalhando, é super sexista e tudo mais, e as pessoas ficam rindo de toda aquela história. E porque ele marcou a Hannah como a melhor, fica essa ideia geral de como ela já tinha sido falada. Toda aquela história do Justin, do encontro e tal, e da galera já tá achando que ela é uma garota fácil. Se espalha o boato de que ela teve relações com o Alex. E aí a Jessica acha que ele traiu ela com a Hannah e toda aquela coisa, culpa a Hannah, e é o caos. Só que as pessoas passam a falar ainda mais da Hannah, começam a ter ainda mais piadinhas. E o pior de tudo
tudo. Tem uma vez que a Hannah sai, vai pra uma loja de conveniências, em um posto, e o Bryce, que é outro personagem que vai aparecer ainda na frente, segura a bunda dela e diz, a lista tava certa. É tipo como se aquela lista tivesse aberto o precedente pra ela ser completamente objetificada. E um ponto importante dessa história do Alex é porque ele é um dos que se mostra mais arrependido de tudo que aconteceu com a Hannah. Ele realmente se sente culpado de ter feito algum mal pra ela. E isso é importante, porque durante a história a gente não vê ninguém demonstrar tanto quanto ele. A gente vê, na verdade, que várias das pessoas, vários dos porquês estão tentando se unir para que aquelas fitas não sejam espalhadas, porque eles vão ser expostos, os erros deles, os crimes deles e tudo mais, entendeu? Enquanto isso, o Alex realmente está se sentindo tão culpado, tão miserável com toda a situação, que ele mesmo aceita expor e tal, e ele acha que tem que ir pra polícia e que eles têm que pagar por aquilo ali tudo. E com essa confusão já formada ao redor da Hannah, ela fica realmente solitária, mas ela acha uma outra amiga, que é a Courtney. Nesse tempo que ela tá com a Courtney, ela acha que está sendo perseguida por alguém, ela se sente perseguida. Vigiada e tal, Vigiada o tempo todo, né? Ela escuta barulhos, vê flashes do lado de fora do quarto dela e ela fica com essa pulga atrás da orelha. Então ela chama a Courtney, né? Nesse tempo ela tá muito próxima dela para descobrir quem é esse cara. A Courtney vai pra casa dela, elas acabam conversando sobre outras coisas no decorrer do tempo e elas se distraem, acabam ficando e nesse momento o Tyler, que era realmente o stalker, tira uma foto dela. Tyler é o fotógrafo da escola. Ela vê que é o Tyler realmente o stalker dela, quem estava perseguindo, vai até ele no outro dia na escola, pede para ele apagar essas fotos. Ele meio que faz uma chantagem com ela, né? Ele pede para ela sair com ele no encontro e tudo mais. Ele meio que é apaixonado também por ela, ainda tem isso. Aí ela ri da cara dele. Ela não ri assim, tipo, violenta. Tipo... Então ela ri assim, caraca, você é mais um deles que tá me enxergando só desse jeito, entendeu? Enfim, no final das contas ele entrega os arquivos para ela, mas mesmo assim as fotos se espalham e acaba sendo mais um problema que a Hannah tem que enfrentar. É importante também falar sobre o negócio do Tyler, que no mapa da Hannah, que ela queria que as pessoas fossem enquanto estão escutando essas fitas, a casa do Tyler era uma delas, né, que elas deveriam ficar do lado de fora da janela dele, fazendo ele sentir o que ela sentiu, né, já que ele ficava do lado de fora da janela do quarto dela. E aí ela diz que cada uma dessas pessoas podia ou devia jogar uma pedra na janela dele para que ele se sentisse também observado e ameaçado e tudo mais. E quando o Clay chega lá, a janela tá realmente cheia de marcas de pedras que foram jogadas, mas ele tá com tanta raiva de tudo que tá acontecendo com a Hannah, de tudo que o Tyler fez com a Hannah, que ele resolve se vingar dele de um jeito diferente. Tira uma foto dele sem roupa, né, de costas e tal, e espalha pra escola inteira, fazendo uma vingança muito mais pesada do que a própria Hannah tinha planejado, né? O que nos leva ao quinto porquê, que é justamente a Courtney. Quando acontece isso das fotos serem espalhadas, ela entra em pânico, ela se afasta da Hannah, mas elas tinham marcado de ir juntas pro baile do colégio. Aí acabam indo juntas, o pessoal começa a falar ali de ei, quem são essas pessoas aí na foto e tal. Alguém comenta que podem ser elas duas, ela pira completamente e começa a espalhar a história que, na verdade, naquela foto ali, quem tá é a Hannah e a Laura, que é outra menina que é do colégio, que já é reconhecidamente lésbica. Daí ela diz que aquilo ali são elas duas. Aí coloca mais uns detalhes ali, maldosos, dizendo que a Hannah e a suposta namorada dela chamaram ela, Courtney, pra ter uma relação a três e fica fazendo piada com isso e tudo mais. Deixando a história sobre a Hannah ainda pior e dizendo, vocês acham que é mentira? Lembra daquela vez que ela foi pro parque com o Justin e disse que ela só deu um beijo nele? E todo mundo sabe que não. Enfim, tem um monte de coisa aí, porque ela tá com muito medo de ser exposta. Daí no futuro, mais especificamente no presente, porque as fitas contam o passado, a gente descobre que a Courtney é homossexual e que tem muita vergonha disso, que tem muito medo de sair do armário, de contar pra todo mundo sobre isso, e acabou jogando a Hannah ali em cima da galera, né, pras hienas, enquanto ela foge, porque ela tem dois pais que são homossexuais e ela acha que as pessoas vão culpá-los por ela sair do armário, se assumir gay. É difícil pra ela, mas foi uma coisa de covardia e acabou piorando tudo pra Hannah. Tá, a gente vai chegando aqui ao sexto porquê e entrando numa hora que os porquês não são mais tão tensos quanto era no começo e que você vê que a Hannah tá realmente desequilibrada, que tá sendo tudo muito difícil pra ela e que pequenas coisas passam a ter um peso muito grande mesmo. Essa parte é até curiosa, porque você vê que é o tempo inteiro assim a série. A Hannah vai, acontece uma coisa, ela, não, mas eu posso tentar dar a volta por cima e não consegue porque acontece outra coisa. Só que as coisas vão realmente diminuindo, né? Como tu acabou de dizer. O Marcos, por exemplo, que é o sexto porquê, era dia dos namorados na escola e o pessoal fez uma espécie de teste lá, umas brincadeiras pra comemorar esse dia e tentava juntar o casal perfeito. Caiu eles dois, o Marcos tenta chamar ela pra um encontro, ela não aceita, que ela ainda tá abalada com aquelas outras coisas, mas ele fica insistindo, ela acaba saindo.
indo. Nesse dia, ela vai pra uma lanchonete, ele demora 2 horas atrás, ela acha que ele não vem mais, vai ser mais um problema. Fica humilhada, né, lá. Ele chega com vários amigos, os amigos vão pra outra mesa e ele fica lá. Ela já acha estranha essa parte, você vê. E durante a conversa, nesse encontro, ele acaba passando a mão na perna dela, eles brigam, ele se irrita com ela, totalmente errado, né? Totalmente louco. Ele se irrita e sai, os amigos vão atrás, só que um dos amigos volta, que é o Zack, e senta com ela porque ele fica realmente com pena dela, do jeito que ela ficou. Então, o Zack fica lá na mesa conversando com a Hannah, mas acontece que ele é o próximo porquê. Não sei mais qual é o número. Mas você se pergunta como é que isso pode acontecer se ele tá sendo tão legal com ela. Ele tenta conversar com ela, diz que gosta muito dela, que tá interessado nela e que é por causa da personalidade dela e não por causa que ela foi marcada como a melhor bunda. Aí a Hannah enlouquece assim, fica com muita raiva dessa história de puxarem de novo essa história da bunda e da lista e tal, mexe nas feridas dela, acaba gritando com ele, sendo bruta com ele, e isso fere muito o ego dele, que é extremamente frágil. Ele é uma pessoa que passa por muitas coisas em casa, que é muito inseguro, e aquilo ali deixa ele maluco. Ele reage de uma maneira completamente desproporcional. Porque ele tá com muita raiva da Hannah por conta dessa explosão dela com ele e tudo mais, ele acaba se vingando de um jeito que é muito cruel mesmo. Eles têm uma aula de comunicação em que a professora fala que eles podem escrever bilhetes anônimos de coisas positivas e amorosas pra cada um dos alunos e tal, e colocar dentro de uma cestinha, né? A Hannah sempre recebe algumas coisas muito legais, muito bonitas, que fazem ela se sentir muito bem. Uma das coisas que ela sempre recebe é do Clay, é um coelhinho. Ele faz isso porque eles são muito próximos, que é uma coisa que a gente ainda vai falar, mas o que acontece é que o Zack esvazia a cesta dela de coisas legais e bonitas que as pessoas estão falando pra ela todas as vezes, tirando dela a única coisa que ela meio que tem de positivo na escola e na vida dela naquele momento que tá sendo tão difícil. Daí ela vai, escreve uma carta pra ele longa, explicando por que é que ela gosta tanto daquilo ali, por que aquilo é tão importante pra ela e que ele, por favor, pare de fazer aquilo. Ela entrega pra ele e ela vê ele lendo o bilhete, amassando e jogando no chão. Ela fica com muita raiva que ele pisou nos sentimentos dela desse jeito. Mas aí é que a gente começa a entrar nos pontos mais estranhos da história, né? Que a gente começa a se questionar se tudo que a Hannah tá falando é verdade ou não. Porque no presente mostra que o Zack ainda tem a carta, que ele tá com ela, que ele não abandonou os sentimentos da Hannah, não pisou em cima deles e tal, e que na verdade ele se importou muito, só que ele ficou muito preocupado, não sabia como agir, porque o conteúdo da carta que ela tinha escrito pra ele era muito pesado e ele ficou em pânico. Na verdade, durante todos os outros porquês, a gente sempre viu o pessoal falando, a Hannah mentiu, a Hannah fez isso. Então a gente começa a pensar, será que ela tava com a visão já deturpada de tanta coisa que ela tava passando, ela começou a ver demais, como essa história do bilhete? Talvez, a gente não sabe. O certo é que a Hannah tá constantemente contando a verdade dela nessas fitas. Chegamos ao 8º porquê, o Ryan, que por mim eu nem falaria dele, porque eu acho que é o pior personagem dentre todos, mas vamos falar porque ele tem uma certa importância ali na história. E porque a Hannah escolheu ele como um porquê, né? E a gente tá aqui representando Hannah Baker. E com todos esses problemas que ela tava passando, ela acaba entrando por um grupo de poesia, meio que pra tentar se distrair. E nesse grupo tem muita gente mais velha, mas tem o Ryan, que é da escola dela, e ela acaba se aproximando um pouco dele. O Ryan faz com que ela se solte um pouco, tente botar pra fora isso que ela tá sentindo, toda essa angústia e tudo mais. Ele fala pra ela que ela é muito talentosa, né, e tal. Exato, escrevendo. Ela acaba escrevendo realmente um texto. Todo mundo do grupo acha legal o texto, mas a gente vê que é algo bem íntimo, né, o que ela escreve. Então ela não quer que aquele texto saia dali daquele grupo. Mas o Ryan, sem autorização dela, ele também é o responsável pelo jornal da escola e ele publica no jornal. Não bota o nome dela, mas publica. E fica aquele burburinho, né? Sem autorização. Sem autorização dela e tudo. E é mais uma coisa que fere os sentimentos dela, uma coisa que ela confiou pra ele e pra aquele grupo e ele jogou pra escola inteira. Fora que pra Hannah o que tá sendo mais pesado até esse momento é o escrutínio público, né? Daí, no momento que ele pega essa coisa que é muito íntima pra ela e coloca mais uma vez a público, mesmo que deixe em anônimo e tal, algumas pessoas até imaginam que é ela, ele acaba expondo mais uma vez a única coisa que ela tinha como guardar pra ela, pra todo mundo. Mais uma vez, ela não é dela, ela é de qualquer outra pessoa, né? Fora que todo mundo tá meio criticando, brincando, né, com ela por causa disso. Fazendo um monte de maldade, muito bullying na escola, ela tá passando por momentos horríveis. 8º? 9º. O 9º porque é a Sherry, que é uma líder de torcida que é estabelecida como uma pessoa muito legal e muito positiva o tempo inteiro, que tenta ajudar a Hannah o tempo todo, enfim. Bom, em vários momentos a gente fica sabendo que aconteceu uma festa na casa da Jessica, que várias coisas erradas rolaram por ali, a gente não sabe exatamente os detalhes ainda, mas o certo é que o episódio da Sherry, desse 9º porquê, é onde começa tudo nessa festa. Os outros detalhes a gente só vai saber mais pra frente, mas a gente sabe que o Clay acaba finalmente, depois de 1 milhão de anos,
resolvendo tentar alguma coisa com a Hannah, resolvendo beijar ela. E ela já tava gostando dele há um tempo, acabava tentando coisas com outros caras, ele não demonstrava interesse. Aquela coisa de romance que a gente já tá acostumado. Daí ele vai lá, beija a Hannah, ela fica muito feliz, ele fica muito feliz, eles começam a ter momentos vários, sei lá, calientes lá entre eles dois. E aí, acontece que a Hannah lembra de todas as experiências negativas dela, né? Ela lembra do Justin, ela lembra do Marcus, ela lembra do Zack, ela lembra de todas as vezes que aquela coisa de se relacionar com o cara foi péssima pra ela. E aí ela tem meio que um ataque de pânico, pede pro Clay ir embora pra ele se afastar dela, ele não entende o que é que tá acontecendo, mas ele também fica com o ego muito ferido, porque ele acha que naquele momento ela não quer ele por perto e tal, quando parecia estar indo tudo bem, ele se irrita e acaba indo embora, e a Hannah não mostra exatamente o que é que acontece logo depois daquilo e tal, mas mostra que ela vai embora da festa com a Sherry, que é uma pessoa que diz que bebeu pouco, que pode dirigir, que tá tudo bem. A Hannah entra no carro com a Sherry, que durante a direção lá acaba se distraindo pra pegar o celular, bate em uma placa de pare, essa placa cai, a Hannah desce em pânico, porque ela já tá em um momento em que tudo pra ela é muito sério, que tudo pra ela pode dar muito errado, e que ela quer fazer a coisa certa desesperadamente pra ver se aquilo traz algum equilíbrio pra vida dela. Ela fala que elas deviam chamar a polícia pra avisar que aquela placa tinha sido derrubada, mas a Sherry, que é uma pessoa que tem muito medo de fazer qualquer coisa errada, porque ela é uma aluna muito honrada na escola e tudo mais, tem uma reputação muito forte a zelar, ela precisa se dar bem nos estudos, não pode se levar a mal. Diz que não, Hannah, pelo amor de Deus, não vamos ligar pra ninguém, vamos só ir embora, nada vai acontecer e vai ficar tudo certo. A Hannah fica com raiva da Sherry. A Sherry vai embora, abandona a Hannah lá. A Hannah acaba correndo, vai atrás de uma loja de conveniência, liga pra polícia, avisa que a placa caiu e a polícia avisa que aquilo ali já foi dito, a ligação já foi feita e já tem pessoas lá. Aconteceu um acidente em que foi ferido um senhor velhinho e aonde morreu um dos alunos da escola que era um grande amigo do Clay, que ele estava ajudando a estudar. Enfim, uma situação horrível. Mas no futuro a gente fica sabendo que a Sherry, que acaba durante a história se envolvendo com o Clay, ficando com ele e tudo mais, e tendo muito medo da impressão que ele vai ter dela quando ele escutar a fita dela, ela mostra pra ele que ela não é uma pessoa tão ruim assim, que ela tá muito arrependida, que ela é muito preocupada com isso, e ela mostra que trabalha de maneira voluntária, fazendo companhia àquele senhorzinho que foi ferido no acidente, como se ela devesse muito a ele. E agora chegamos ao 10º porquê, que é o nosso personagem principal, né? O Clay, que é quem a gente tem seguido pra acompanhar toda essa história. Depois que ele recebeu as fitas da Hannah, que ele descobre depois que quem entregou, quem tá com as fitas e tudo mais é o Tony. O Clay era muito próximo da Hannah, ele gostava muito dela, acho que fica bem claro pra todo mundo que ele é apaixonado por ela desde o início da série, assim. Eles trabalham juntos no cinema da cidade, eles são, sabe, amiguinhos e paquerinhas e tal, mas porque ele é muito inseguro, como a gente já falou antes, ele nunca vai em cima dela pra realmente tentar alguma coisa, né? Acaba que ele, além de receber as fitas, ele sempre tava rondando toda a história, né? Ele sempre tava por ali. Mas por que ele tá numa fita? Por que ele é uma dessas razões da Hannah? Nem ela mesma sabe, na verdade. Na fita ela fala que pensou muito se ele deveria ser um dos porquês e acaba elogiando ele, dizendo que ele é muito diferente de todos os outros meninos, que ele não é como as pessoas que fizeram ela passar por aquilo tudo, mas que por tabela, talvez meio que sem querer, ele acaba se envolvendo naquilo ali, falando coisas que pra ela são muito pesadas e que, como ela gosta muito dele, as coisas que ele faz acabam magoando bastante, né? E ele tá dentro de tudo, realmente, desde o início, desde o Justin, da fita dele, já mostra como ela ficou triste porque o Clay se afastou dela, porque ficou com ciúme na hora que soube que ela tinha ido no encontro com o Justin, porque ele já gostava dela, né? Daí quando acontece esse acidente do carro da Sherry e tudo mais, e o amigo dele vem a falecer, a Hannah fica quebrada, né? Porque ela se sente muito culpada por tudo aquilo. Aí ela chega pra falar com o Clay, se sentindo muito mal. Chega chorando já. Chorando, fazendo muito drama, assim, e isso acaba irritando o Clay, né? É a parte realmente que ele é bruto com ela de verdade. Porque ele já tá abalado com a morte do amigo, e esse amigo apoiava muito, queria que ele ficasse com a Hannah, ele era o cara que realmente sabia que ele gostava da Hannah, e ele fala, para com isso, você não era amiga dele, você não tem porque estar desse jeito, para de querer puxar todos os dramas ao teu redor pra ser o teu drama. Tu não precisa estar chorando, tipo isso. Isso porque ele não sabia que a Hannah tinha feito parte de toda essa história e tinha sido uma das responsáveis pelo acidente. Nessa hora, a Hannah vê que ela não consegue mais falar com ele. Ela vê que ele também enxerga ela como uma pessoa que está sendo dramática demais e que não tem todo aquele peso e que ela tá exagerando e tal. E quando uma pessoa tá numa situação de fragilidade como a Hannah tava, isso é a pior coisa que você pode dizer. E tem mais um detalhe sobre o Clay. Como a gente falou, na festa eles acabaram finalmente ficando e a Hannah teve aquele problema, aquele ataque de pânico
pânico, pediu pra ele sair de perto e ela conta nas fitas, e é a primeira vez que ele sabe que, na verdade, por mais que ela estivesse dizendo pra ele sair, se afastar, deixar ela só, ela não queria. Queria que ele ficasse. Ela não queria que ele saísse, ela queria muito que ele ficasse. E aí o Clay fica se sentindo muito mal, ele se sente ainda mais culpado, ele se sente a pessoa que matou a Hannah Baker, porque ele diz, era só eu ter voltado, eu sabia que eu não deveria ir embora, eu sabia que eu devia ficar, mas eu saí porque eu tava com o meu ego ferido. A situação dele foi muito complicada. Mas pra ele também é muito difícil entender isso, porque ele gostava tanto dela, era a menina que ele era apaixonado, era a pessoa com a qual ele mais se importava naquele colégio inteiro, e ela se suicidou e ele não pôde fazer nada pra ajudar. E aqui que ele descobre tudo que tava rolando com ela, ele se sente cada vez mais culpado pelas reações negativas dele em relação a tudo isso, né? E ele vê que não fez nada. Ele vê que não fez nada pra mudar. E nos pequenos detalhes, ele enxerga o quanto ele poderia ter ajudado, o quanto ele poderia ter mudado toda aquela história. E é nesse episódio do Clay que tem uma das coisas que mais partem o coração nessa série. Que é ele imaginando tudo que poderia ser. Ele realmente ficando com a Hannah, ele chegando, ela apresentando ele aos pais dela, eles juntinhos, namorando, todo mundo feliz, ele apoiando ela nesse momento que ela precisava. Não dá pra voltar atrás, né? É aí que ele se toca. E não dá pra voltar atrás. Não dá pra voltar atrás. Durante toda a série, você tá vendo aquilo ali e é construída uma coisa que, por mais que você saiba desde o início que a Hannah vai se suicidar, você não entende, você não entende. Tem umas horas que você pega e pensa, eita, agora vai dar certo, sendo que ela já se matou. Já aconteceu. E você... Isso é engraçado. E você passa pela mesma coisa que o Clay, porque ele tá passando por isso também. E é nesse episódio que ele vê, não deu, já foi e todos nós somos culpados. E agora chegando no 11º, porque a gente volta pro Justin, é ele novamente, ele tem 2 lugares especiais nessas suítes, ou não tão especiais, né? Não tão especiais. E a gente volta também pra festa da Jessica, né? Que a gente disse que acontece muita coisa. Depois desse beijo do Clay, a briga deles dois, ela ficou no quarto da Jessica durante a festa e ela acaba escutando que pessoas estão chegando. Ela não quer que vejam o estado que ela tá, ela se esconde. E entram no quarto o Justin e a Jessica. Os dois já estavam namorando nessa parte, eles entram se beijando, só que a Jessica tinha bebido e ela apaga. O Justin sai, a Hannah fica, ela pensa que vai conseguir sair do quarto nesse momento, só que ela escuta a voz do Bryce conversando com o Justin no corredor. Ela corre pra dentro do armário. O Bryce entra no quarto e estupra a Jessica. É uma das partes mais pesadas da série. E durante isso tudo, ela sabe que o Justin sabe o que está acontecendo. Sabe que ele meio que permitiu. Ele teve que permitir, porque não é, apesar dela não ter visto, ele estava lá. Foi imediatamente, ele saiu e o Bryce entrou. E aí é outra coisa muito importante. A Jessica, durante toda a série, fica falando de como a Hannah é uma mentirosa, de como nada daquilo aconteceu, porque ela tá em constante negação. Ela não lembra desse episódio do estupro, na verdade ela lembra de pequenas coisas, mas ela fica bloqueando aquilo na cabeça dela, e ela acha que aquilo que a Hannah falou é uma mentira. Não sei se ela acha ou se ela fica querendo que seja uma mentira. Por tudo, né? Por tudo. Pela situação, pelo namorado dela não ter falado nada. Tudo o que aconteceu foi da pior forma possível. Exato, mas aí ela, como ela meio que não lembra, ela continua sendo próxima do Justin e dos amigos dele, incluindo o Bryce. E tem uma cena muito importante que ela tá meio que tratando mal o Justin, e aí sai de perto dele e senta no colo do Bryce. O Justin puxa ela pelo braço, diz que ela tem que sair dali. E ela fica, por quê? Por que você quer que eu saia daqui? Por que você se importa tanto? E aí ele fala, porque ele te estuprou. E ela descobre nesse momento que é verdade o que tinha acontecido nas fitas da Hannah. E a gente já deu pra notar, né, que o Bryce é o 12º porque não é à toa, né? Já várias coisas que aconteceram durante a série, deu já a parte dele pegando na bunda, a parte do estupro da Jessica, e tudo mais, e agora vai piorar muito. Pra completar toda essa situação pesada da Hannah, os pais dela sempre passam por vários problemas de grana e tal, e eles vivem estressados dentro de casa. E tem um dia que ela resolve ajudar, ela diz que vai pegar um dinheiro que eles precisam que seja depositado, ela acaba se distraindo, deixando o dinheiro em cima de um carro, vai falar com alguém, volta, o carro foi embora, ela perdeu o dinheiro, ela chega em casa, fala isso pros pais, eles ficam loucos, ela fica se sentindo muito culpada, e é nesse momento que ela já tá super destruída, que ela acaba caminhando pra esquecer tudo aquilo que tá acontecendo e acaba esbarrando na casa do Bryce, onde tá acontecendo uma festa. E aí, naquele ponto, a Jessica já tinha voltado a falar com ela, tinha voltado a tratar ela bem, tinha dito desculpa por tudo que tinha acontecido, porque ela descobriu que não era verdade, aquela história toda. Enfim, as pessoas começam a tratar ela bem nessa festa e ela tá desesperadamente precisando daquilo naquele momento e fica por lá. Mas quando ela se dá conta, todo mundo foi embora e ficou ela e o Bryce. E eles estão dentro de uma jacuzzi
acuse. Ela sabe quem é o Bryce, ela sabe o que ele fez, ela sabe o que ele fez com a Jessica. Nessa hora, ela meio que bate um desespero e ela quer ir embora. Ela diz, não, eu vou sair e tal. Não vou dar detalhes, mas o Bryce não deixa ela sair e acaba também estuprando a Hannah. Nessa hora, ela fala que tenta escapar, mas depois desiste de escapar porque ela já estava sentindo como se ela estivesse morta. Como se aquilo ali mal estivesse acontecendo, e fala que foi o pior dia da vida dela. Aqui, nesse ponto da história, a Hannah gravou todas essas fitas, gravou 12 fitas, e aí ela conta de como desabafar sobre aquilo fez ela se sentir melhor. Repensar tudo. Será que realmente ela devia desistir de tudo? Será que dava pra dar uma segunda chance? Porque procurar esse apoio, mesmo que seja só nas fitas, tinha ajudado bastante, né? E aí ela vai pro conselheiro da escola, o Sr. Porter, e diz nas fitas que vai tentar dizer pra ele tudo que tá se passando com ela pra ver se tem algum apoio da parte dele. Ela coloca todas as esperanças dela nesse cara que não sabe o que tá acontecendo. Mas quando ela vai lá conversar com ele, ela ainda não tá completamente pronta pra abrir todas as coisas que estão acontecendo. Ela vai contar a história dela, acaba se desequilibrando, se confundindo em alguns detalhes, muito nervosa que ela tá. E acaba meio que dando a entender pra ele de que ela foi estuprada, e ele faz perguntas, ela meio que fala tipo, eu queria, mas depois eu já não queria e ele me forçou mesmo assim. O conselheiro, o Sr. Porter, fica meio, mas quem é? Fale o nome. Ela diz, eu não vou falar o nome. Ele, você tem que falar, porque senão eu não posso fazer nada. E aí ela diz uma coisa que tudo bem, pra ele é impossível resolver, né? Ela fala assim, eu posso dizer o nome de quem foi que me estuprou, mas você tem que me prometer que se eu falar, eu nunca mais tenho que ver essa pessoa na minha frente, na vida. Aí ele diz, eu não posso prometer isso, não tenho como fazer isso, mas o que eu posso fazer é o máximo que tiver no meu poder pra que você se sinta mais protegida e mais segura. E aí ela fica revoltada com aquilo. Ela dá a entender pra ele que tava pensando em suicídio, porque ela diz que precisa que tudo aquilo pare. Aí ele pergunta o que? Ela diz assim, essas situações, a vida, tudo. E ele não percebe no momento o quão pesada aquela situação tá sendo pra ela. E ele olha pra ela e fala assim, bom, se você não vai dizer o nome de quem é, se você não tá disposta a agir em cima disso, nem falar pra polícia, então tudo que resta é você superar. Supera. Essa cena é muito bem feita, porque ela é feita não só pelo ângulo da Hannah e do conselheiro, né? Ela, durante essa cena, também mostra o Clay conversando com ele sobre a situação ao mesmo tempo. Enfim, uma das melhores cenas que eu acho da série. Acho muito bem feita, mostra toda a situação. Muito bem filmada. Tanto do Clay quanto dele e da Hannah. Tipo, 3 personagens são trabalhados de uma vez só, em 2 cenas em linhas do tempo diferentes. Eis que a Hannah sai da sala dele e fala que até esperou um tempo, olhou pra trás pra saber se ele ia sair da sala dele, ir atrás dela, tentar de novo alguma coisa. Ele não faz isso e é nesse momento que ela desiste. A 13ª fita é justamente essa conversa que ela teve com o Sr. Porter gravada. E aí acontece realmente o suicídio da Hannah, né? E toda essa situação. Agora vamos falar mais ou menos de como é que as pessoas ficaram depois pra gente entender de onde começa a segunda temporada. O Justin, que fez todas essas barbaridades, a gente sabe durante a série que ele vive em um lar muito difícil, que ele passa por uma situação familiar extremamente assustadora, que a mãe dele tem namorados violentos e tal. Problemas com drogas, tudo aquilo é horrível, a situação familiar dele é horrível. E a gente sabe que o Bryce, por mais que ele seja realmente um monstro, ele acolheu o Justin em todos os momentos. Ele deu pra ele comida, moradia, apoio, amizade, tudo que ele precisava sempre. E ele precisou de muitas coisas. E é por isso que o Justin fica tão receoso de negar coisas pro Brian, então de entregar ele, mesmo numa situação crítica como a que aconteceu com a Jessica. O Bryce não demonstra nenhum remorso, ele só quer que essas coisas sejam resolvidas e que aquilo ali passe. É importante também dizer que essas foram as 13 fitas que a Hannah gravou, mas que também acaba surgindo uma 14ª fita, que o Clay grava quando ele vai na casa do Bryce e ele faz ele confessar que tinha realmente estuprado a Hannah. Se você quer chamar isso aí de estupro, então tudo bem, chame de estupro. Pra mim ela tava querendo, tudo mais, enfim, vários detalhes horríveis. Mas aí ficam essas 14 fitas. O Tony, que foi a pessoa que a Hannah confiou pra ter isso aí tudo, resolve entregar essas fitas, essas mensagens de áudio e tal, pros pais da Hannah, que estavam completamente ignorantes dessa situação, não estavam entendendo o que estava se passando. Os adolescentes do colégio vão testemunhar, né, e um processo que a mãe da Hannah abriu contra a escola, em que, detalhe, a pessoa que tá defendendo o lado da escola é a mãe do Clay, que pergunta pra ele várias vezes o que tá acontecendo e ele fala, não, eu nem conheço essa menina direito. Enfim. E aí, no final, a gente também fica sabendo que o Alex, que tava se sentindo muito culpado,
tentou se suicidar. A gente vê o Sr. Porter recebendo uma ligação do diretor do colégio dizendo que ele atirou na própria cabeça, que está em estado gravíssimo no hospital. A gente não sabe mais nenhuma notícia do Alex na temporada depois disso. E a gente vê que o Tyler está no quarto dele, indo testemunhar, mas antes de testemunhar, abrindo uma grande caixa onde tem muitas munições e muitas armas de fogo. E ele vai lá falar a verdade dele. Algumas pessoas citam as fitas, outras pessoas negam a existência das fitas. E a temporada acaba nesse clima de o que vai acontecer, como é que as pessoas vão agir em relação a isso, será que esse processo vai se desenrolar ou não? Várias perguntas que ainda precisam ser respondidas, mas meio que o fim de uma história, né? Isso. Pra mim, a história tinha acabado ali. Quando acabou, até falei, caraca, fechou, foi realmente a história da Hannah foi contada e o resto não precisaria aprofundar. Se acabasse ali, tava ok. Tanto que eu disse, não precisa de uma segunda temporada. Se vão fazer e vão focar nas consequências disso tudo, tudo bem. Eu acho ok. Eu acho que não tem mais o que explorar da história da Hannah, mas vamos ver, né? Mas é exatamente isso aí que vai acontecer, porque quando eles estão mostrando as armas do Tyler, também mostra no final que ele tem fotografias de todas as pessoas que fizeram ele sofrer. E essa segunda temporada, como as primeiras eram focadas nas fitas, são focadas em fotografias. Então pode ser que ela também foque muito no Tyler. Mas a gente já falou um pouco sobre a segunda temporada, sobre o trailer, o que a gente acha que vai acontecer em outro vídeo, então dá uma olhada, acho que tá bem legal e dá pra complementar isso aqui, né? Você relembra a primeira temporada e vê o que pode acontecer na segunda, preparado pro dia 18. Já pra entrar nessa próxima temporada com energia total, que a gente ainda vai falar muito de 3 porquês por aqui.